Salmo 116, versículo 9, diz assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Querido Deus, fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, amém. Sente-se, irmãos. Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Isso significa que, para a gente dar um passo à frente, nós precisamos dar um passo inspirado, orientado, iluminado pela palavra, senão nós pisaremos em lugares indevidos. Meus amados, o autor do Salmo 116, que tem sua autoria atribuída a Davi e também supostamente rei Ezequias. Mas o que o salmista está dizendo, eu vou atribuir a Davi, amém? Mas não estamos afirmando, porque o autor é desconhecido. Mas o que Davi está dizendo, irmãos, ou o autor do Salmo está dizendo, é que ele disse assim: enquanto eu viver neste mundo, enquanto eu existir nesta vida, eu vou andar na presença de Deus. Amém? Olha, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Porque na presença de Deus, irmãos, está tudo o que nós buscamos, tudo o que nós queremos, tudo o que nós almejamos. Quando você quer amor, busque a presença de Deus, porque na presença de Deus tem amor. Quando você quer paz, busque a presença de Deus, porque na presença de Deus há paz. Quando você quer vitória, busque a presença de Deus, porque você terá vitória. Quando você quer harmonia, soluções para os seus problemas conjugais e familiares, busque a presença de Deus, porque Ele tem a solução que você está buscando. Quando você quer prosperidade, busque a presença de Deus, porque na presença de Deus há prosperidade. Quando você quer força, busque na presença de Deus, porque na presença de Deus há força. Na presença de Deus há tudo, existe tudo o que nós precisamos para vivermos e vivermos bem. Se buscamos a presença de Deus, irmãos, durante a nossa vida, se nós propusermos, como o Salmo 116, verso 9, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes, nós propusermos a viver desta forma, pode ter certeza, nós não vamos nos deparar com nenhuma frustração. Sabe por quê, irmãos? Ninguém se frustra com Deus. Amém? Ninguém se frustra andando com Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa bastante culta, inclusive, mas o tema da sua palestra era: por que eu me tornei ateu? E sabe a primeira razão que ele disse porque ele se tornou ateu? Ele disse assim: porque a minha alma estava seca, eu tinha secura de alma, eu rezava e parecia que eu estava falando aos ventos. E aí eu pensei comigo, então vai continuar com secura de alma, porque nós precisamos nos relacionar diante do Deus vivo e não diante de um Deus morto. Amém, queridos? Mas olha aqui, irmãos, Abraão viveu 175 anos marcados pela gloriosa presença de Deus. Vejam só, irmãos, Abraão, ao longo da sua vida, ele construiu altares. Onde Abraão ia,
ele fazia um altar, ele construía um altar. Note que, quando Deus lhe aparece, lá em Padã Arã, e o chama para ir para o lugar que Deus havia determinado que ele fosse, ele, dali para frente, ele começou uma vida na presença de Deus. E ele sai dali, e diz a palavra de Deus, que ele chega num determinado lugar, num lugar chamado Siquém, e ali Deus lhe faz uma promessa. E o texto diz lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ali Deus lhe faz uma promessa. Ouçam, irmãos, todo lugar que Abraão passava, ele tinha um relacionamento com Deus e ele fazia questão de construir um altar. Quando ele pegava suas tendas e ia embora, ele deixava aquele altar ali construído. E quem passava por ali depois de Abraão, sabia, neste lugar, Abraão falou com Deus. Neste lugar, a presença de Deus se manifestou. Amém? Irmãos, nós precisamos construir altares para Deus, para que quando as pessoas trilharem os nossos passos, passarem pelos lugares que nós passamos, ou que nós passarmos, elas saibam que elas estão passando por um lugar onde alguém se relacionou com Deus. Amém? Onde alguém esteve com Deus, onde Deus esteve com alguém. Queridos, diz o texto sagrado que Abraão, lá no verso 8, amém, diz assim: moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel. Abraão sai de Siquém e vai para Betel. Betel quer dizer casa de Deus, onde ele adorava a Deus. E diz a palavra do Senhor que ele ali também edificou um altar. Veja, ele fez um altar em Siquém, onde ele recebeu a promessa. Ele fez um altar em Betel, onde ele adorava a Deus. E depois ele fez um terceiro altar em Gênesis capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Neste terceiro altar, porque, irmãos, fazer um altar quando se recebe uma promessa é bom. Opa, Deus falou que vai fazer. Adorar a Deus em Betel, na casa de Deus, fazer um altar é muito tranquilo. Mas ele fez um altar quando ele teve que recomeçar. Amém? Aqui no texto diz que ele, lá nos carvalhais de Manre, amém, em Hebrom, ele fez o terceiro altar. Foi num momento, irmãos, de ruptura. Foi num momento em que ele teve que se despedir do seu sobrinho. Foi no momento em que ele teve que ver Ló partir. Foi o lugar do recomeço. E assim que Ló partiu, Deus lhe aparece e diz assim: agora, Abrão, olha para a direita, para a esquerda, olha para todos os lados, para frente e para trás, onde os teus olhos alcançarem, eu estou te dando. Amém? E ele faz este terceiro altar. Mas lá em Gênesis 22, no versículo 9, ele fez o altar, talvez o altar no momento mais dolorido da sua vida, mais difícil da sua vida. Ele fez o altar lá em Moriá.
Amém? Deus havia dito assim: Abraão, pega o seu filho, aquele que tu amas. Não é nada, irmão, caiu um lenço ali, um palito de dente, mas está tudo certo. Mas, olha aqui, irmãos, preste atenção. Pegue o seu filho, aquele que tu amas, e vai até as montanhas, até o lugar que eu vou te mostrar, até as montanhas de Moriá, e lá oferece o seu filho em holocausto. Irmãos, oferecer um filho em holocausto, quem sabe o que é holocausto, sabe que não seria tão fácil. É oferta queimada até o fim. E então ele tinha que sacrificar o filho, ele tinha que cortar o filho, ele tinha que partir o filho, e ele tinha que depois queimar o filho para Deus. E a Bíblia diz que ele fez, mas eu quero deixar bem claro, ele não levou a cabo esse desafio. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer sacrifício de homens. Deus queria, a única coisa que Deus queria era a obediência de Abraão. Amém? E ele fez o altar, e ali ele adorou o Senhor. Meus amados, são momentos diferentes na vida de Abraão. Mas o que marcou a vida de Abraão é que ele fazia questão da presença de Deus. Cada vez que ele edificava um altar, isso significava que ele teve naquele lugar um relacionamento com Deus. Ele viveu na presença de Deus. Amém? Talvez as pessoas digam: olha como Abraão foi bem sucedido. Sim, Abraão foi bem sucedido. Sabe, todos nós queremos e buscamos as bênçãos de Abraão. Todos nós queremos ser abençoados com as bênçãos de Abraão. Mas olha aqui para mim, irmãos. Abraão teve uma vida marcada pela presença de Deus. Depois nós vemos o profeta Samuel. Samuel, irmãos, diz o texto sagrado, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, Samuel, o jovem Samuel, olha só, o jovem Samuel crescia na presença do Senhor. Amém? O jovem Samuel crescia na presença do Senhor. Ele era apenas um garoto que estava em fase de crescimento, apenas um menino que Deus havia, que Ana havia entregado para o serviço do Senhor no templo. E diz a palavra de Deus que ele crescia na presença do Senhor. Eu quero dizer para você neste momento, você vai crescer. Você vai crescer. Pastor, eu já sou adulto. Eu estou dizendo que você vai crescer. Crescer espiritualmente. Você vai crescer economicamente. Você vai crescer profissionalmente. Você vai crescer intelectualmente. Você vai crescer, só vai crescer quem tomar posse. Você vai crescer em muitas áreas da sua vida. Você está em fase de crescimento apenas. Fase de crescimento. Meu irmão, eu estou em fase de crescimento. Eu ainda não cheguei onde Deus quer me levar. Amém, queridos? Quantos recebem isso para a sua vida também? Fala: eu estou em fase de crescimento. Eu ainda não cheguei para onde Deus quer me levar. Fala: eu vou crescer. Fala: eu estou crescendo. Edmundo Hillary, um alpinista, certa vez quis escalar o Monte Everest. Irmãos, quase 9.000 metros, quase 9 quilômetros de altura. E depois de uma tentativa, olha aí, obrigado, filhos, vocês são tops.
depois de uma tentativa frustrada, ele era uma pessoa conhecida, mas ele não conseguiu. E um dia ele vai para um determinado lugar para dar uma palestra. E quando ele é indagado sobre o Monte Everest, ele vê o monte, e ele olha para o monte, na palestra, ao invés de estar embaraçado, ele olha para o monte e diz assim: Monte Everest, você já chegou no topo, você não vai crescer mais do que isso, mas eu ainda estou crescendo, eu vou chegar lá. Amém, queridos? E diz os historiadores que ele alcançou o seu objetivo. Então olha aqui, meu irmão. Samuel crescia na presença do Senhor. Lá no versículo 3, aliás, no capítulo 3, versículo 19 de Samuel, diz assim: Samuel, aliás, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Sabe o que isso significa, irmãos? Quando a gente cresce na presença de Deus, quando a gente pauta a nossa vida na presença de Deus, quando a gente propõe viver na presença de Deus, como Abraão, como Samuel, como Davi, nós vamos ver daqui a pouco sobre Davi. Pode ter certeza, tudo que você propuser fazer vai acontecer. Tudo que você disser vai acontecer. A Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Tudo que ele falava acontecia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele cresceu na presença de Deus. Sabe? Diga a palavra de Deus. Não é questão, tem gente que fala assim, há poder nas suas palavras. Meu irmão, há poder nas palavras ditas diante de Deus. Quando nós falamos palavras boas, baseados na presença de Deus, na palavra de Deus, essas palavras se tornarão realidade. Então, meu irmão, diga sim coisas boas a seu respeito e a respeito da sua família, mas viva na presença de Deus. Amém? Agora, irmãos, voltando para Davi, que supostamente tenha sido ele que disse: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Davi, irmãos, foi um homem vitorioso. Davi foi um homem vitorioso. Davi matou leão. Davi matou urso. Davi matou gigante, Golias. Davi, a Bíblia diz que ele desbaratava exércitos. Ele mesmo disse que ele perseguia os exércitos, que ele alcançava os inimigos, que ele destruía os inimigos e que ele nunca voltou para casa derrotado depois de uma guerra. No meu Deus eu salto muralhas. Esse era o Davi, irmãos. Davi era um adorador. Davi era um compositor, irmãos. Dos 150 salmos, 74 deles são atribuídos à autoria de Davi. Era um homem poderoso em obras e em palavras. Grande líder de Israel, o rei mais respeitado da história de Israel até os dias de hoje. Mas houve um momento na vida de Davi, olha para mim, queridos, em que Davi pecou. Davi adulterou. Davi mandou matar o marido de Batseba, tentando esconder o seu pecado.
A Bíblia diz que o profeta Natã vai até ele e lança em face, ou na face dele, o pecado que ele havia cometido. Porque, irmãos, Urias não viu. Os soldados não viram porque estavam na guerra. Outras pessoas não viram, mas Deus viu. Diz a palavra do Senhor que Natã o adverte corajosamente, porque ele estava confrontando um rei. E Davi se arrepende tanto, irmãos. Olha, eu quando refleti sobre isso, eu confesso para vocês que o meu coração se quebrou. Olha, irmãos, quando Natã o confronta, lá no Salmo 51, no versículo 11, nós não lemos um Davi preocupado com o seu reino. Nós não vemos um Davi dizendo assim: Deus, não tire de mim o reino. Deus, não tire de mim o trono. Deus, não tire de mim a coroa. Deus, não tire de mim a reputação. Deus, não tire de mim a família. Deus, não tire de mim meus exércitos. Deus, não tire de mim meus filhos. Deus, não tire de mim minha esposa. Não, irmãos, em momento algum Davi falou isso, mas ele queria tanto, ele amava tanto a presença de Deus, que ele disse assim: Deus, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que tinha mais valor para ele? Não era o reino, não era a glória, não era a coroa, não eram os exércitos, não eram os títulos, não eram as honrarias. O que tinha mais valor para ele era a presença de Deus. É a única coisa que ele se preocupou: Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós estamos no mês do Espírito Santo. Meus amados, nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. Cultivar uma cultura do céu dentro da nossa casa. Sabe, irmãos, reúna sua família, pai, convide sua esposa, marido, reúna seus filhos dentro da sua casa. Cante uma canção. Pastor, sou ruim para cantar. Irmãos, tem tanto recurso hoje. Qualquer pessoa tem um celular, e qualquer celular tem um aplicativo que toca os hinos que você quiser. Então, crie uma atmosfera espiritual dentro da sua casa, para que a presença de Deus seja mantida dentro do seu lar. Leia um texto da Bíblia. Todos nós sabemos ler, graças a Deus. Faça uma oração todo dia com a sua família. Eu disse para a pastora hoje que quando a gente pega a mão do outro para orar, não cai o braço, viu, irmãos? Fortalece a nossa fé. Nós precisamos fazer isso dentro de casa. Sabe, irmãos, desliga a maldita Rede Globo. Desligue. Desligue a televisão. Tenha tempo para orar. Tem gente que fala: eu não tenho tempo, pastor, para ler Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Irmãos, olha, se tem uma coisa
que vai testemunhar contra nós é isso aqui, ó. Você consegue saber quanto tempo você passa no celular por dia? Consegue ou não consegue? É só querer, está aqui registrado. Como é que você não tem tempo? Nós temos tempo sim. Todos nós temos 24 horas por dia. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Ouçam agora, irmãos. Hoje ainda, reúna a sua família. Faz uma oração. Sabe, esse negócio de cada um pegar o prato e sentar na frente da televisão para comer, ou então comer já mexendo no celular. Primeiro, irmãos, eu acho um nojo botar o celular na mesa, principalmente na hora da comida. Sabe por quê? Você vai para o celular, para o banheiro, você leva o celular. Aí você pega o celular, põe em cima da mesa na hora que você vai comer. Os coliformes fecais estão lá em cima da sua mesa. Deus tem misericórdia de nós. A hora da refeição, fale com Deus. Ensine seus filhos a orarem, a agradecerem a Deus pela comida, pelo pão de cada dia. Quando comprar uma roupa nova, diga: Papai do céu deu condições da gente comprar. Sabe, vai ensinando seus filhos a temerem a Deus. Põe louvor dentro de casa, leia a palavra. Não fale mal de ninguém dentro da sua casa, irmãos. Olha para mim, eu disse de manhã. É uma covardia falar mal de alguém que não está presente. Por que que é covardia? Porque ele não está ali para se defender. É covardia. Sabe, nós estamos ensinando os nossos filhos que pode falar mal da vida dos outros. Então ouça agora, queridos. A presença de Deus é a coisa mais importante que nós precisamos cultivar dentro da nossa casa. Tempo de oração, tempo de busca, tempo de comunhão com Deus. A presença de Deus é manifestada por meio da oração, por meio da invocação do nome do Senhor. Está escrito no Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Deus não está longe. Às vezes as pessoas falam: não sei, parece que Deus está longe. Deus está perto. Perto de quem? De quem o invoca em verdade. Amém? Outra coisa, irmãos, sobre a presença de Deus. A presença de Deus se manifesta onde há um coração quebrantado. O que é coração quebrantado? É um coração esmiuçado, triturado, como pó da terra. A Bíblia diz, Salmo 34, 18, perto está o Senhor, perto está o Senhor, dos que têm um coração quebrantado. Ele salva o contrito de coração. A presença de Deus deve ser buscada com o coração. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13 diz assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó, perto está o Senhor, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. Irmãos, Jeremias 29, 14 diz assim, olha, na parte inicial do texto diz: serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe, irmãos, que Deus está dizendo?
Ele quer ser encontrado. Mas para ele ser encontrado, ele tem que ser buscado. Batei, e a porta vai se abrir. Buscai, e achareis. Pedi, e recebereis. Meus amados, a presença de Deus é a resposta para essa vida. Tudo que nós precisamos está na presença de Deus. Não viva longe de Deus. Não viva longe da presença de Deus. Tenha tempo de louvor, de adoração. Tenha tempo de oração. Tenha tempo de intimidade com a palavra de Deus. A presença de Deus é a resposta que precisamos para esta vida e para a eternidade. Abraão foi um vencedor, mas ele foi um adorador. Seu relacionamento com Deus não começou apenas e não manteve-se apenas lá na promessa, mas na hora do sacrifício, ele manteve o seu relacionamento com Deus. Ele fez um altar. Samuel, tudo o que falava acontecia. Por quê? Porque ele cresceu na presença de Deus. Davi, ele não tinha medo de perder nada. A única coisa que ele não queria perder era a presença de Deus. Fique em pé na presença do Senhor agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Leva o seu pensamento a Deus. Você pode adorá-lo agora por um minuto. Quando nós priorizamos o céu, a terra nos dará tudo o que precisamos. Quando nós priorizamos o céu, teremos na terra tudo o que precisamos. Porque você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de mais força. Você não precisa de mais poder. Você não precisa de mais realizações. Você não precisa de mais paz, de mais alegria, de mais sossego. Você precisa da presença de Deus.